Amém. Podem se assentar. Muito obrigado. Obrigado, Eli. Que coisa maravilhosa. Deus está na casa. Sim, senhores. Deus está na casa e é muito bom sentir a sua boa presença e estamos felizes por isso. Queridos, eu quero compartilhar uma pequena reflexão com todos vocês, lendo um texto, a priori um texto, e devo concluir, se conseguir chegar até lá, num segundo texto. Antes, porém, agradecer a Deus por me dar o privilégio de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, para mim, de fato, é uma honra, para mim é um prazer poder estar aqui. A minha esposa e eu estamos já há 20 anos, vamos completar 21 anos de casados. Sou casado 3 vezes, não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Eu casei, na verdade, 4 vezes, já quarta vez, tanto casamento que eu esqueci, já a 4ª vez que eu caso. Nós casamos, antes de você pecar, deixa eu só concluir. Casei no cartório com ela, casei na igreja, depois casei na Inglaterra e agora casamos em Los Angeles. Agora, 1 ano atrás, em Los Angeles. E devo casar com ela em todos os lugares onde eu puder. Porque quando você encontra a pessoa correta, você tem que casar muito. Mas com a mesma mulher, por favor. Quando eu vou... Quando eu falo assim, eu casei, tem igreja, quando eu falo, eu casei 3 vezes, tem irmão que já levanta e vai embora. Não deixa nem eu explicar. E nós estamos casados há 21 anos e temos tido, assim, vivido inúmeras experiências super interessantes ao redor do mundo. E cada lugar Deus tem implantado um sentimento, uma razão de ser, uma razão de estar. E pela graça de Deus, já há alguns anos, eu só vou aonde eu quero ir. Você já pensou na bênção que é isso? Eu vou repetir. E aquilo que você respeita, você atrai. Já há alguns anos, talvez um pouco mais de uma década, eu só vou aonde eu quero ir. Você precisa estar em ambientes que você é celebrado e não suportado. Quando você anda em ambientes que você é suportado, a sua presença no ambiente é apenas um espírito de tolerância. Eu vou te explicar melhor. Quando uma criança tem intolerância, por exemplo, à lactose, se você der para ele, você tem que ter a consciência de que ele vai passar mal. Ouça, existem lugares que a sua presença faz mal a outros e a você. E é muito ruim você dizer, minha presença, imagina, eu sou a pessoa mais agradabilíssima do universo, eu sou a última Coca-Cola do deserto, mas na verdade você não foi feito para aquele momento e você não foi feito para aquele espaço. E quando você tem esse entendimento, você filtra os lugares aonde você vai. Tem alguém aqui? Só tem um lá atrás, então eu vou pregar para ele. Quando você tem essa compreensão, você não vai a todos os lugares. Exemplo, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. No meu primeiro num dos meus livros eu conto essa experiência. Eu queria ser muito jogador de futebol e tal, mas eu era um cara muito desastrado para jogar futebol e eu não tinha oportunidade para jogar futebol. Então eu era o tipo do cara que chegava e todo mundo, os caras escolhiam todo mundo. Lembra, os mais jovens não lembram disso, mas nós ficávamos na parede e aí um cara ficava, você para cá, você para lá. Eu era o último, sempre. E quando eu ficava, eu queria saber quem era que aí eles diziam assim, você para qualquer lado. Não tem um sentimento pior do que você ser para qualquer lado. Um dia eu fiquei tão irado que eu comprei a bola. Então eu comprei a bola e eu mudei então a estratégia. Eu disse, agora a bola é minha e eu vou escolher o time. Então eu cheguei com a bola de capotão. E os mais novos não vão saber o que é isso. E eu cheguei e falei, eu vou escolher. E eu comecei a escolher. Escolhi um, escolhi outro, tal e tal e tal. Só que enquanto começávamos a jogar, enquanto jogávamos, os caras não passavam a bola para mim. Eu falei, mas a bola é minha. E alguém falou assim, mas você é café com leite.
você tanto faz. Então eu não me frustrei, não tentei suicídio, não. Escuta, eu fui aprender a jogar bola. E me tornei um grande jogador de futebol a ponto de ser convidado para jogar no River Plate Júnior, em Buenos Aires. Mas Deus não me queria no futebol. Meu pai, assembleianossáuro, roxíssimo, pegou o contrato numa quarta-feira dentro da igreja, quando o diretor técnico foi para que ele assinasse, porque eu era de menor. Ele rasgou o contrato em não sei quantas vezes e disse: meu filho jamais jogará futebol. Aí sim eu pensei não em tirar a minha vida, mas tirar a vida dele. Falei: você está matando o meu sonho. Ele disse: o seu sonho não é o sonho de Deus. Quando você nasceu sem um olho, sem uma sobrancelha, o nariz e a boca torta, 72 horas desenganado dos médicos. E eu disse a Deus que se Ele te desse de novo a oportunidade de ter os 2 olhos, as 2 sobrancelhas e ser uma criança não linda, porque é pedir demais, mas pelo menos inteira, eu daria Ele a você, e você será pastor de igrejas. Eu fiquei com raiva dele até eu entender o meu propósito. E hoje eu sou pastor de jogadores de futebol. Existe uma diferença quando você entende o espaço geográfico que Deus te colocou. Você não reclama espaços que Deus não te deu. Eu vou de novo. Quando você entender a respeito dos espaços que Deus te deu, você não vai querer espaços que Deus não te deu. Existe uma coisa muito linda, e a teologia, ela discute pouco isso. Nós queremos tudo. Deus vai dar tudo. Deus vai te dar. E existem coisas que Deus não vai te dar. E ter esse entendimento é colossal, é poderoso. Porque existem coisas que Deus não quer te dar. Simples assim. Mas, Senhor, o Senhor não é o dono da... Sim, sou, e daí? Não quero te dar. Então, ter esse entendimento é muito legal. E eu quero falar um pouco sobre isso essa manhã. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, pastora Silvia, por me permitir falar aqui essa manhã. Eu me sinto verdadeiramente honrado em estar aqui. Vocês são 2 guerreiros, sua família, também o prazer de conhecer o seu filho, que o Senhor te abençoe. Seu nome, queridão, Joshua, Deus te abençoe. A vocês, a sua casa, muito obrigado, muito obrigado. É uma bênção poder estar aqui. E ter a minha princesinha junto aqui também, a minha linda Giovana, ela é o fruto do nosso amor entre eu e a mamãe dela. Ela é nossa linda princesa. E nós temos o príncipe, que está estudando no CFNAI já com 19 anos e já está indo aí para... Eu orei para que ele decidisse o que ele quisesse fazer, mas uma oração bem dupla intenção. E Deus me ouviu, ele está no ministério. Ok? Muito bem. Muito bom. Então, eu quero compartilhar com vocês. Há um texto bíblico muito interessante. Eu vim focado para pregar algo, e quando eu entrei, comecei a cumprimentar os irmãos, me veio algo no meu espírito, e eu disse: não, eu tenho que falar sobre isso, e eu quero com vocês compartilhar. O evangelho é de Mateus. Eu quero ler o versículo 13 do capítulo 19. Estar aqui com o meu amigo Anthony e sua esposa Fernanda, amigos preciosos, que eu os amo. Muito bom ter vocês aqui. Foi uma grande e grata surpresa tê-los aqui. Muito obrigado. Vocês são joias. Aos demais pastores, colegas, que o Senhor vos abençoe. É muito bom ter vocês aqui. Muito legal quando vocês participam também, compartilham, vêm estar juntos. Isso é muito, 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 muito legal. Mateus 19, 13, por favor. Vai ser colocado na tela? Só uma pergunta. Vai ser colocado na tela? Obrigado. Assim, porque eu não enxergo. E eu pedi uma Bíblia emprestada, mas eu pedi uma Bíblia a propósito, e é muito pequenininha. Não, mas é só um texto aqui, eu acho que eu consigo ler. Vamos lá. Verso 13. Tá lá. Olha que coisa legal, lá eu consigo. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Eu queria que você lesse comigo, por favor, o verso 13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Repete, por favor. Mas
os discípulos... Dá para falar mais alto? Isso, vamos um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Mas os discípulos... Então aqui nós estamos uma classe de discípulos. Estamos falando de discípulos, pastores, gente do reino, gente da estirpe alta, gente com pedigree, gente criado nas barras de Cristo, gente com entendimento, gente sábios discípulos, gente do patamar alto, gente qualificada, gente... E está com uma intolerância, que eu não sei porquê, porque o texto não explica, em relação a crianças. E talvez seja porque eles pensam que as crianças podem, de alguma maneira, perturbar, e esse perturbar é, entre aspas, a presença de Jesus. O que esses caras não entendem é que Jesus é fascinado, eu vou usar a expressão fascinado, porque o contexto mostra que fascinação é sentido de amor, de o coração aberto, explicitamente aberto com as crianças. E Jesus, quando percebe que os caras que deveriam tratar isso de forma tão legal, começam a proibir as crianças de aproximar. Olha a atitude de Jesus, eu queria que você lesse comigo, agora não repetindo, lendo comigo o verso 14. 1, 2, 3, todos juntos, quando aparecer ali, a gente vai ler juntos o 14. Aí, gente boa. Vamos lá, 1, 2, 3. Então disse Jesus, aumenta os decibéis aí, você pode mais, vai. Então disse Jesus. Fale como se você tivesse... Use a motivação de Jesus, porque esse texto de Jesus não falou assim... Deixa elas vir. Não, ele está numa intolerância com os caras. Ele está meio bravo. Então ele diz assim, vamos juntos? Deixe vir a mim e não... Por quê? Os caras que estão acostumados a discutir o reino não têm o conhecimento da chave do reino. Os caras que falam do reino não conhecem o reino. Os caras que ensinam sobre o reino não entendem o reino. Porque o espírito do reino mora dentro de um coração de uma criança. E entender isso faz toda a diferença numa vida cristã. Vocês estão completando 18 anos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. 18 anos, nós temos um filho de 19 anos. 18 anos é uma fase impressionante. Eu lembro que eu queria ter 18 anos, quando tinha 11 eu queria ter 18, quando tinha 12 eu queria ter 18, eu queria ter 18. Quando eu cheguei aos 18, falei, uau, 18 anos. E eu vou dizer para você, chegou 18 e passou tão rápido, e passou 19, e eu já estou pedindo, Deus, para o tempo. Porque começou a doer o joelho, começou a doer as costas, eu fazia umas coisas com 18 anos, que hoje eu olho e falo, não posso nem tentar. Não é? Então, 18 anos é uma fase muito legal, mas é uma fase de responsabilidade extrema, porque quando você transiciona, a chave da vida transiciona, e você começa a ter que nutrir outra forma de ser e abandonar certas coisas que você não pode mais fazer. E Jesus não está falando aqui de espírito de infantilidade, mas sim de coração infantil, de coração de criança. Jesus está falando de um coração de criança. Não tem nada mais puro, eu preciso abrir aspas para dizer isso aqui, do que um coração de uma criança. Eu fico pé da vida quando eu chego na igreja e eu particularmente amo criança, e é uma coisa natural minha. E a minha filha, de igual forma, ela é apaixonada com crianças e tal. E elas chegam, grudam nas minhas pernas, e eu vou andando assim, parecendo um Robocop, levando uma aqui. E tem uma criança muito especial, que todos os cultos vinham e me abraçava por trás, e eu nem sabia que criança era aquela, porque ele me abraçava por trás, me abraçava forte e fugia. E um dia a professora falou assim, pastor, tem uma criança que te abraça todo final do culto, por trás e tal. Eu falei, sim, quem é? Ele falou, é uma criança que não abraça ninguém, nem o pai. Porque ele tem uma doença. E ele tem um problema específico. Mas ele vê no Senhor uma possibilidade de aproximação. E ele diz para a mãe, vamos
no pastor, porque ele não fala nem igreja, vamos no pastor. Eu falei, eu preciso conhecer esse menino. Quando eu conheci, eu fui, o abracei, o beijei, eu disse, eu quero que você me beije, me abrace em todos os cultos. E quando ele não faz isso, eu vou até ele. Porque não tem nada mais puro. Eu fico pé da vida quando tem pai que pega a criança, ele vai te apresentar, ele fala assim, beijo tio. E a criança diz, eu nunca vi esse cara. Esse barbudo aí, esse bigodudo, esse careca, esse de óculos, eu nunca vi. E meu pai está mandando beijar. E quando a criança não quer beijar, porque a criança é um negócio honesto. A criança não quer. O pai faz o quê? O pai fica empurrando, porque o pai quer fazer moral em cima da inocência do bebê. Ele vai empurrando o rosto do menino. Beijo, tio. Beijo, tio. Beijo. Isso deveria ser crime. Que o Bolsonaro não escute. Ele já homologa também. Agora, só uma coisa. Eu sou Bolsonaro, na boa, tá tudo certo. Não leve a mal. Agora, escute só. O que mais me impressiona é que a criança, ou as crianças, elas têm na sua própria natureza a identidade de dizer o que é de fato. Não gostei. Você vê uma criança, você não gostei. Como é que você não gostou? Você não sabe quanto que eu paguei isso aí? Não gostei. Você compra uma coisa, cara, e você leva. Você gostou para você. Mas ela. Não gostei. Existem pais que vestem filhos porque gostariam de estar vestidos como os seus próprios filhos. Mas como eles não podem mais voltar à idade, eles colocam nos filhos aquilo que eles chamavam de projeção para si. E aí o filho não gosta daquilo que a mãe ama, e a filha fica pé com o filho. Porque você não entendeu que você está vivendo, entre aspas, uma farsa, porque você já passou daquilo, e você quer viver uma coisa que você não vive mais, e ele está sendo honesto, dizendo, não gosto. E o pior, que a honestidade do coração de uma criança nem sempre é interpretada por culpa da nossa camuflagem e da nossa hipocrisia. Poxa, festa de 18 anos, o cara vem... Eu vou pegar leve, é só introdução. Então, Jesus vê que as crianças estão chegando, e os discípulos, e entre eles está Pedro, está João. Eu estou falando de caras que têm problemas sérios. Jesus, quando chamou Pedro, Jesus sabia que Pedro era um cara extremamente complexo, era um cara extremamente tempestuoso, era um cara extremamente difícil de se relacionar, e mesmo assim Jesus disse, eu vou aturar você. Mas Pedro não quer aturar as crianças. É paradoxo. Isso dá nó na cabeça da gente. Pedro quer que Cristo o ature. E por que não falar de João bipolar? João é um bipolar. João sente coisas pela manhã, meio-dia sente outra, à noite está sentindo outra. E Jesus disse, eu vou te amar. Mas são esses caras que dizem para as crianças assim, não incomode, não vem para cá, vamos, show, vai para lá. E Jesus vê a cena. O texto diz que Jesus ficou extremamente nervoso. Há uma expressão, se puder deixar o texto, há uma expressão, eu não sei se nessa está, que diz assim, e Jesus ficou indignado. Indignou-se. Raras vezes. E aqui eu queria um pouquinho a sua atenção. Você se lembra quando Jesus foi cuspido pelos soldados? Jesus ficou indignado? Legal. Você se lembra quando Jesus foi traído? Traído. Ele ficou indignado? Quando ele foi negado, ele foi indignado? Ficou indignado? Eu vejo Jesus raras vezes indignado. Mas quando distratam as crianças, ele pira o cabeção. Gente, ele ficou indignado. E ele disse... E aí fica feio para os adultos. Porque aí Jesus falou assim... Solta a mão dela. Isso aqui é uma versão jacksoniana. Solta ela. Solta agora. Vamos, solta. Solta elas.
deixe que elas venham. E aí você vê criança, porque criança é bicho tremendo. Quando, eu imagino, quando Jesus falou, deixa eles, e os caras tiveram que soltar, eu vejo a patota entrando numa revelação assim, tipo assim, falando, toma, seu, tipo assim, você já viu? Ah, você já fez isso? Ah, quando alguém não deixa você entrar, você não vai entrar. Aí chega alguém com mais autoridade e diz, deixa entrar. Diz, os caras saem e Jesus recebe gostosamente todos eles. Eles vêm para cima, o texto não diz aqui, eu uso um pouco daquilo que é imaginação, e pastor gosta de ter muita imaginação, e de ver crianças subindo e sobe no colo, e sobe na perna, e vem, e Jesus diz, eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu queria que vocês fossem menos teológicos e mais lógicos, e entendessem que a pureza que habita neles é a que eu quero que habite em vocês. Porque se vocês se tornarem como o coração deles, e aqui ele está dizendo, eu não quero que vocês fiquem moleques a vida inteira. Eu quero que vocês amadureçam, mas com um coração de criança. Tem alguém aqui? Fala alguma coisa aqui. Eu quero que vocês amadureçam, mas com um coração de criança. Quem é que vai pregar? Fulano de tal. Então eu vou. Porque se não for fulano, eu não vou. Você é um moleque que cresceu e tem um coração de qualquer um menos de criança. Porque uma criança, ela não está nem perguntando quem é que vai pregar. Ela quer saber se tem. Tem? Tem. Então eu vou. E quando ela chega, há uma expressão em espanhol, se goza. Ela se regozija. Não é pelo A ou pelo B ou pelo C que está, mas é pelo ambiente que ela está, porque ela veio para celebrar algo maior do que as pessoas. Coração de criança. Nós precisamos, e nós estamos perdendo. Eu sou pastor na Inglaterra já há 16 anos, temos algumas igrejas, dezenas de igrejas esparramadas na Europa e fora na Europa, já entramos na Ásia, já entramos na América do Sul, estamos entrando em países que têm uma dificuldade enorme para entrar no Evangelho, e a mensagem que eu tenho no meu ministério é o seguinte, não tem como rejeitar uma igreja cujo pastor tem um coração de criança. Um coração de criança. O coração de criança é um negócio tão doido que você faz assim. Você tira a piruleta, não. Não, chupeta. É filha, piruleta. Não, é chupeta. Quantos chuparam chupeta aqui se lembram disso? Deixa eu ver assim. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Tira a chupeta. Coloca a chupeta. Para. Tira a chupeta e dá algo em troca. Tá beleza. Criança fica triste e logo se alegra. O problema nosso é que a gente começa a amadurecer demais e demora 30 anos para perdoar os outros, porque nos tiraram a chupeta. Não falo com fulano por quê? Não, porque ele tirou minha chupeta. Mas quando? Quando eu era pequeno e tal. Cara imbecil! O reino não é teu. O reino não te pertence, porque o reino não é para os profissionais do reino. O reino é para aqueles que ainda permitem que o seu coração batam em sincronia com a simplicidade de uma criança. Tem alguém aqui? Diga alguma coisa, por favor. A simplicidade de uma criança. Aquele negócio assim de fiquei bravo, daqui um pouco já não é maravilhoso. Os dois estão brigando, crianças estão brigando e tal. Aí você tipo, para de brigar, daqui a um pouco estão conversando de novo. Mas como é que vocês não estavam brigando? Eu não aceito isso. Tem que ficar pelo menos 24 horas brigado. Não, mãe, a gente não aguenta. Os nossos filhos têm idades... São 8 anos. Qual a diferença dos dois, meu amor? Perdão. 8 anos. Possível brigar? Não, não é impossível. Esses dias a Giovana falou com o meu irmão, eu estou com saudade do meu irmão.
brigar assim, não tem ninguém para brigar. Ou seja, até vão ter saudade de brigar, tem. E não desgrudam. E se um sai, já está com saudade. Coração de criança. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou começar a pregar, escute isso. Ele quer que nós tenhamos um coração sensível. Ô, gente, com todo respeito, o grande problema nosso é que nós estamos formando igrejas de gente maduras demais. Madura demais. O problema, eu lembro quando meu pai, doutor André, meu pai trazia abacate para casa. Ele pegava num pé lá, pastor, pegava num pé, não sei de onde. Não roubava não, mas ele pegava lá no sítio e trazia uns abacates. Quando ele trazia abacate, nossa família era uma família simples. Quando chegava aqueles abacates, aqueles negócios verdes, bonitos, nós fazíamos uau! E já avançávamos. Estava verde. Falava, não é para comer agora. Irmãos, que ansiedade. Não, pai. Nós temos que comer agora. Filho, não dá. Não dá. Aí um dia eu tentei abrir, foi difícil para abrir, e foi difícil para comer, aquilo amarra toda a boca, vira um satanás, não deu. Aí meu pai falou assim, vocês vão ter que esperar uma semana. Ah, você está brincando. Para uma criança você falar, é para comer, e para uma semana, e para gente com tendência a engordar, você não fala isso. Você fala isso para quem tem problema com... Mas não para mim. Eu falei, não, pai, 5 dias não. Aí papai, porque aprendeu da vovó, disse, vou resolver o problema. Ele pegava o abacate, colocava no jornal, embrulhava o jornal, ligava um pouquinho o forno, uma temperatura muito leve, desligava e colocava lá dentro e deixava a noite toda. No outro dia, incrível, estava pronto para comer. Incrível. Tem gente que vai fazer isso hoje, vai chegar em casa, já vai colocar o abacate. Ok, incrível. Agora, escute isso. Isso é legal? É legal. É bacana? É bacana. Tem algum pecado nisso? Nenhum. O problema é que papai estava acelerando uma coisa que ia, no natural, demorar um pouco mais. Você pode acelerar. Você pode trazer para mais próximo aquilo que tinha que ser esperar. Você pode fazer. Agora, se você tiver responsabilidade no aceleramento. Se você tiver responsabilidade no aceleramento, obrigado. Comecei já a suar igual um cuscuz. Maravilha, daqui um pouco. Esse é o sinal que eu vou emagrecer aqui hoje. Escute. Muito bem. Veja só. A coisa interessante, presta atenção. Ficou alguma coisa branca no rosto aqui? Não, beleza. Eu preguei com um pedaço de folha aqui o tempo todo. Então tá. Agora, a coisa mais interessante é que se você pedir a Deus, escute isso, a Bíblia diz que a terra está esperando a manifestação dos filhos. Diga, a terra, não, fale mais alto, a terra está esperando a manifestação dos filhos. A palavra filhos aqui é uios, está falando de filhos maduros. Diga, filhos maduros. Agora, entre amadurecer e apodrecer é muito próximo. Entre amadurecer e apodrecer é muito... Por isso você ama, dona de casa, quando você compra o tomate, você compra, a menos que você vai usá-lo imediatamente, você compra ele um pouquinho mais passado. Caso contrário, você compra ele um pouquinho mais firme, porque você quer que dure um pouco mais. O problema é que você não pode ficar nem infantil e nem podre. Você precisa encontrar equilíbrio. E você pode, e eu descobri isso, gente, e não é que eu descobri, porque eu descobri para mim, e está me fazendo um bem que você não faz ideia. Eu descobri que dá para ser cristão maduro ao ponto de ser puro de coração, inocente de coração, sabe, com um coração perdoador, um coração doador, um coração... Eu lembro que o meu pai, quando ele ia me bater, porque meu pai era última instância. Minha mãe era advogado de primeira, de porta de cadeia. Era um tapa na orelha, era um beliscão e tal. Papai era a última instância. Ela dizia, vou falar pro teu pai. Vou falar pro teu pai. Vou falar... Aquilo gerava temor. Um dia ela falava, falei pro teu pai. Aí a casa caiu, aí nem oração, Deus não ouvia. Era um negócio incrível. Aí eu chegava,
Papai chegava em casa e dizia, para o quarto. Aí, irmão, você podia falar em línguas, profetizar. Meu pai saía, não ficava espiritual. Aí ele chegava lá. Como ele me conhecia, ele falava o quê? Tira a calça. Pai, pelo amor de Deus, pai. Tira a calça. Tirava. Tira a outra, porque eu já tinha colocado 3 calças. Tira a outra. Ai, pai, pelo amor de Deus. Filho, não faça escândalo, é pior. Porque se os vizinhos descobrirem, você vai apanhar 2 vezes. Vai apanhar por isso e vai apanhar porque os vizinhos descobriram. Então, tira a terceira. Ai, vai. Lef! Sabe aquela coisa assim, com vara de marmelo? Vocês não sabem o que é isso? Vocês são geração PlayStation. Eu estou falando de geração havaiana. Isso é criação de filho, com todo respeito. Hoje o castigo que os pais dão para o filho é mandar andar de bicicleta. Vou te botar a andar de bicicleta. Não, vai! Isso é castigo que os caras estão dando hoje. Vou tirar seu PlayStation por uma semana. Para com isso. E quando o papai batia com a havaiana, e ele esquecia que tinha um prego. E depois que ele batia, ele lembrava, essa tinha prego. Estou como Paulo, carrego comigo as marcas no meu corpo. Agora, escute isso. Quando o papai terminava de me bater, ele fazia isso aqui. Vem aqui, filho. Dá um abraço. O pai te ama. Agora, com todo respeito, você aplaude porque você não estava lá. Deixa eu te explicar a noia que eu vivia. Eu olhava para ele. Ele me esperava de braços abertos. Que amor é esse? Ele me abraçava e dizia, papai está te batendo, porque o papai quer que você seja homem. Homem não faz o que você fez. Homem não mente. Homem não engana. Homem não machuca os irmãos. Homem, e aí o sermãozão. Eu fui entendendo que amor também é repreensão. Então quando você faz 18 anos, você precisa entender que você pode até mudar a sua fase de status. No Brasil, tirar a carteira, de repente poder fazer alguma coisinha melhor, poder viajar e tal. Mas a mesma facilidade que te dá, as mesmas facilidades que te dá a nova idade, a nova etapa, ela gera responsabilidade. E o Senhor está dizendo, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês cresçam o tanto que vocês quiserem. Mas eu não quero que vocês percam a essência do meu evangelho. Porque a essência do meu evangelho é chegar na minha casa e me adorar pelo que eu sou. Tem alguém aqui? Diga amém. Agora escute isso. Há um texto de 2 Samuel, no capítulo 4. Coloca para mim na tela, por gentileza, meu querido. O capítulo 4 de 2 Samuel tem um texto impressionante. No capítulo 4 de 2 Samuel, o versículo 4. Eu queria que você lesse comigo, o mais alto que você puder. Eu não vou me prolongar. 1, 2, 3. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha, olhe para cá. Quantos anos ele tinha? 5 anos é adulto, 5 anos é uma criança. Esse cara tem 5 anos. Ele tem 5 anos. Quem é esse cara? Esse cara é neto do rei. Esse cara é filho do natural próximo rei de Israel. Naturalmente. O nome dele é Mefibosete. O nome é feio. Mas o cara é blindado. O cara tem 5 anos. Mora num palácio. Tem uma ama que cuida dele. Essa ama tem 3 funções. A primeira, despertá-lo, cuidar dele na parte da manhã, cuidar dele na parte da tarde e cuidar dele na parte da noite. A vida da mulher é essa. É tão sério a função dessa mulher
que você não vai encontrar na Bíblia o nome dela. Ela só está como ama. Ela não tem o seu nome gravado na história, porque a função dela não era aparecer. A função dela era cuidar desse menino. A Bíblia diz que um dia, saindo para a guerra o rei, e aqui eu falo de Saul, saindo para a guerra o rei, bem como Jonatas, houve ruídos de perdas, e vozes que voltavam para o palácio diziam: fomos derrotados, fujam. E vocês sabem que numa perda de uma guerra, todos os familiares precisavam fugir, porque os que ficassem morreriam, porque não assume uma outra direção de reinado sem tirar a vida dos que estavam familiares do antigo rei. Então essa mulher pega essa criança de 5 anos e sai correndo. O texto diz que ela, escute isso, quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama, leia comigo por favor, o apanhou, leia mais alto, o apanhou e fugiu. Apanhou e saiu andando. Apanhou e saiu para o parque. Apanhou e saiu para o shopping. O que ela fez? Fugiu. Ela correu, mas na pressa. Eu queria que você frisasse essa palavra. Mas na pressa. Frisa comigo. Pressa. Esse é o nosso drama. Porque na nossa pressa estamos arrebentando as nossas crianças. E eu não estou falando aqui de crianças no sentido literal. Eu estou falando de gente crescida que perdeu o coração de criança, porque nós, como cuidadores de gente, estamos tendo pressa demais e estamos destruindo as crianças. O cara abre uma igreja, em 2 meses, 3 meses, em 1 ano, vira pastor, no avião. Quem consagrou ele a pastor foi as safatas, as comissárias. O cara não era pastor, chegou nos Estados Unidos, bispo, apóstolo. Não sou contra os 5 ministérios, eu sou contra a pressa. Porque a pressa deturpa a infância. E aí nós temos pastores criados à pressa que não têm coração de pastor. Is businessman, is no pastor. Trata as pessoas como se fossem negócios e propriedade sua, porque não tem o coração de criança. Oh my God, eu sei que Deus está aqui. E eu não vim aqui agradar, com todo respeito, eu não vim aqui dar uma mensaginha para agradar um pouquinho, para ficar bom, porque eu não preciso disso. Eu vim aqui porque vocês estão fazendo 18 anos e nós precisamos de uma mensagem que nos catapulte para onde Deus quer nos levar. Tem alguém aqui? Você pode aplaudir a Jesus de verdade, sim ou não? O problema é que a nossa pressa... Escute isso. Eu vou pedir aqui, uma irmã, abra sua bolsa, não é a Bíblia não, abra sua bolsa, os pastores não, abra sua bolsa e pegue um remédio. Queria que uma irmã me desse um remédio. Eu sei que as irmãs têm, Deus não está me revelando, aqui, eu tenho várias, olha aqui, ó, hipocondríacos, olha aqui, fica tranquilo que eu não vou dizer o que é tal. Forte, hein? Ok, eu só queria, é para dor? É painkiller, não é para dor, mas é remédio bom. É bom remédio. É necessário. Ele é seu filho? Quantos anos? Esse. 12. Vem aqui um pouquinho. Eu posso dar. Mas você acabou de dizer que é bom. Ah, não para ele. É bom para você.
Mas é bom. É necessário, é necessário. Não para ele. E coisas que eu não entendo. É bom. É necessário. Mas aqui diz que eu devo manter longe das crianças. Alguém tem um menos forte do que ela? Um painkiller? Porque o da irmã ali é meio forte. Dipirona. Dipirona. Abre a boquinha dele, eu vou colocar 200 gotinhas. É dipirona. Não é bom. É para criança. Mas é para manter longe das crianças. Enquanto você for criança, Deus vai manter coisas longe de você. Você. Mas pastor, é coisa boa. É boa, mas você continua criança. Agora, você pode se tornar maduro com um coração de criança. E então Deus pode te dar tudo. Por quê? Porque a luz não estragou seus olhos. E você pode alcançar coisas que poucos alcançam. Tem alguém comigo? Discipulado não é senzala. Discipulado não é senzala. Discipulado é um chamado a... Oh my God. Discipulado é um chamado à liberdade. Eu preciso entender que Cristo me chamou. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu preciso saber que Deus me chamou para ter coisas que poucos têm. E amém por isso. Mas Ele está dizendo, não é que poucos terão porque eu quero dar para poucos. É porque poucos querem manter o coração de criança. É por isso que eu dou para aqueles que mantêm um coração de criança. Sabe qual que é o meu lema em nossa igreja? Ame quem ninguém quer, e Deus te dará o que todos querem. As pessoas chegam na igreja e dizem, fulano está aí? Ciclano está aí? Escuta, eu vi fulano aí. Fulano que estava lá no meio da igreja. É fulano, é Beltrano? Sim, fulano, está aí. Esse dia chegou um, estava tomando café na cafeteria da igreja. Pastor, eu entrei, eu vi tomando café lá. Quem estava tomando lá é fulano que estava tomando café? Sim, fulano também toma café. Tá. Não, mas é ele lá? Sim, é ele. É ele. Nós não vivemos focados. Você precisa ter esse entendimento. Porque quando você ama quem Deus ama, quando você vai atrás de quem Deus quer, Deus manda para você quem todo mundo quer. O problema é que está todo mundo indo atrás de quem eles querem e não o que Deus quer. E porque corre atrás do que eles querem, Deus não manda quem quer. Não sei se deu para entender aqui. Senão eu dou Novalgina para vocês. Dipirona. Gente, vou terminar. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós não podemos ter pressa. Porque a pressa pode nos fazer tropeçar. Essa mulher pegou o nenê de 5 anos. Gente, o que essa criança tem a ver que o pai dele que se meteu em confusão? O que ele tem a ver? Há umas 3, 4 semanas atrás, eu conversando com o meu filho, ele falou, pai, ele me expôs uma situação, eu disse, filho, mas e essa família, como é que pai? A família está passando por um momento difícil. Os pais eram pastores. Eu disse, eram pastores? Por que eram? Não, não são mais. Não são mais pastores. Não. Se desviaram, sim. Se separaram. Mas como assim, filho? Pai, cada um para o seu canto. Família destruída. Meu coração quebrou. Minha esposa sabe. O meu coração quebrou. Eu falei, deve ter sido algo muito doido. E aí o pouco que eu descobri é que com pouco tempo que a pessoa vinha à igreja, consagrar a pastor. O cara não sabia
não sabia nem definir perdão e graça. O cara não sabia definir direita da esquerda. E virou pastor. E na primeira decepção que teve, ele se quebrou inteiro. Saiu da igreja, separou, se quebrou. Eu não sei nem o nível de profundidade que essa pessoa está. A única coisa que eu sei é que Mefibosete cresceu aleijado por culpa de uma ama irresponsável. O que eu sei é que Mefibosete nunca foi curado. Você não vai encontrar na Bíblia e um dia Mefibosete foi curado. Ele nunca foi curado. Ele viveu aleijado de ambos os pés. Você sabe o que é ser aleijado de ambos os pés? Depender dos outros o resto da vida. Você sabe o que é viver aleijado de ambos os pés? Não poder fazer o que quer, a hora que quer. Tem um monte de gente vindo para a igreja, porque é meio que um programa. Vou para a igreja para a consciência ficar meio mais leve. Vou para a igreja porque tem uma lei migratória, agora eu preciso me apegar com Deus. Como se Deus fosse agente de imigração. Com todo respeito, eu sou pastor fora do Brasil há muitos anos. Eu conheço a realidade dos senhores. E eu posso pregar com toda a autoridade o que eu estou pregando aqui. Porque a minha vida inteira foi lidar com gente de perna quebrada, arrebentada pelo sistema, por culpa de amas irresponsáveis que sai correndo e na pressa derruba a gente. Às vezes sobe no púlpito e derruba as pessoas falando besteira no altar. Às vezes com a intenção boa. Mas a intenção foi boa, pastor. Foi fugir para cuidar dele. Fugiu, correu. Irresponsavelmente você tinha uma criança de 5 anos no colo. Você deveria prestar atenção quando correu. E se fosse o caso? Dar até a sua vida, para que ele pudesse viver uma vida completa, até porque ele tinha só 5 anos. Jesus está dizendo, deixa as crianças virem. Eu quero uma igreja cheia de criança. Vocês entenderam? Maduros. E sabe discernir entre o braço direito e esquerdo, mas com espírito de criança, com a motivação de criança. Vocês viram quando as crianças estavam aqui, que bagunceira? Eles não estão nem aí se tem alguém de fora, se o Eli está aqui cantando. Eles não sabem nem quem é Eli. Eles querem saber que lá dentro tem comida. Tem comida lá na salinha? Tem comida. Eles saem, mãe, vamos para a igreja que tem comida lá naquela salinha. Quer saber de Eli, de Jackson? E perguntar, você viu aquele gordinho que estava lá? Não, eu vi que tinha comida lá para comer. Eles não estão focados na gente. A pessoa é livre, porque ela entendeu que discipulado não é senzala, e ela é livre. Ela vem para a igreja, ela chega. E aí o culto nem começou, ela já está chorando. E ela não precisa estar depressiva para chorar. Ela não precisa estar num dia ruim para chorar. Não, ela está chorando de alegria. E se for de tristeza, também está valendo. E aí as pessoas olham e dizem, nossa, mas ele é tão criança, chora fácil. É melhor ser criança que chora fácil do que embotar essas lágrimas e viver uma vida demagoga no reino. Sabe uma coisa que a gente já não traz mais para a igreja? É lenço. E sabe por que a gente não traz mais lenço? Porque a gente já tem certeza que não vai chorar. Antigamente, quando mamãe passava as roupas, ela passava calça, camisa, terno, paletó e o lenço, combinando com a roupa. Quando chorar, chorar bonitinho no estilo. Hoje o máximo que as minhas irmãs usam é aqueles lencinhos. Mas não é para lágrima. É para se a maquiagem borrar. É para o rosto transpirar. É se o rosto tem muita gordura aqui no rosto. Ninguém compra, diz, vou comprar porque lá no culto, não, como eu choro.
A gente não chora mais, sabe por quê? Mas chora por quê? Se eu passar um vídeo aqui da morte do Ayrton Senna, é perigoso um chorar aqui. Morreu. Tanto falta que ele faz. E a gente já não chora mais na presença. Sabe por quê? Porque a gente, com a quebrada das nossas pernas, perdemos a sensibilidade das lágrimas. Desculpe se a paulada foi grande, mas eu queria... Era isso que eu precisava falar. Ele sobe para cá, me ajuda aqui, a gente vai fazer uma canção. Escute só. Mefibosete nunca foi curado. Mas um dia Davi assumiu o trono. E Davi estava lá. Não sei o que ele estava fazendo. Estava lá. Ei, pastor, seu nome? Pastor André. Davi estava lá. E aí Davi falou assim: eu me lembrei da promessa que eu fiz para o meu amigo Jonatas, que eu ia usar de bondade para com ele e para com a sua família. E logo ele gritou, diz: porventura resta alguém da família do meu amigo Jonatas para que eu use de bondade? Alguém grite comigo: bondade. Alguém diga: graça. Eu vim dizer que para gente machucada ainda existe graça. Para gente com as pernas quebradas, arrebentadas, ainda existe graça. E aí tem um cara, que sempre tem um cara que Deus manda, né? Tem o tal do Ziba. Ele é o representante do Espírito Santo. Não pode ser outro. Chega Ziba e diz: sim, senhor. És tu, Ziba? Sim, senhor. Ziba, teu servo. Inclusive ajudei Saul. Eu era servo. Eu estou aqui. Pois não, pode falar. Eu quero saber se tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia. E Ziba logo foi dizendo: tem um. Só que ele não disse o nome. Tem um, mas ele não disse as qualidades. Ele disse: sobrou um, mas é aleijado de ambos os pés. Porque as pessoas, elas têm facilidade de lembrar da nossa desgraça do que da nossa graça. O rei não perguntou se ele era aleijado ou não. O rei não perguntou se ele estava mancando, se ele tinha um dedo ou não. O rei perguntou se estava vivo. Ele disse: está vivo. E aonde ele está? Em Lodebar. Lodebar, entre várias traduções, quer dizer lugar árido, lugar seco, lugar afastado. Ló, não. Debar, pasto, pastagem, sem pasto, sem grama, árido. Enfim, tem várias. Eu só sei que eles estavam num lugar seco. Porque geralmente gente quebrada vive em lugares secos. E por viver num lugar seco, seca. E por viver em lugares secos, vai secando. E o problema da gente não é morar nos Estados Unidos, não é morar na Europa. O problema da gente é ficar seco. A gente fica seco. Nada nos toca. Por que você está tão seco, irmão? Ah, nem sei dizer. Assim faz tempo. Pernas quebradas. O rei disse para Ziba: vai buscá-lo, porque tudo que é dele será devolvido para ele. Eu preciso de alguém que celebre comigo aqui essa manhã. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu sinto que há abaixa as luzes para mim aqui. Eu sinto que há um mover aqui essa manhã. E a minha oração vai ser diferente. Eu poderia ter pregado aqui uma mensagem avivalista, uma mensagem que fizesse você levantar da cadeira, sair daqui suado, dizendo: uau, como eu pulei. Mas hoje eu queria que você saísse daqui vivo. Eu queria que você saísse daqui molhado, porque você saiu desse lugar seco. Eu, como pastor, vivi dias secos. Se não fosse os Zibas. Os Zibas que chegou na minha porta, ou chegaram na minha porta e disseram: Jackson, o rei mandou chamar você. Mas o rei sabe que eu estou paralítico. O rei sabe que eu não ando. O rei sabe que eu não funciono.
O rei sabe que eu não estou legal. O rei não quer saber se você funciona ou não funciona. O rei quer saber que o rei só quer que você esteja lá, porque ele vai te dar tudo de volta. Tudo que é teu vai voltar a ser teu. Escute isso. Eu não sei quantos anos tem Mefibosete. Eu só sei que ele é trazido por alguém. Ziba o conduz. Abre a porta do palácio. Eu vou repetir. Abre a porta do palácio. Você se lembra? Ele morava lá. Ele morava lá. Ali era a casa dele. Parece-me ver as portas, os portais se abrindo, e ele dizendo: eu conheço isso aqui. Eu conheço isso aqui. E eu acho que dentro dele ele voltou a sentir as mesmas coisas que ele sentiu no começo. Quando ele tinha 5 anos, o Espírito Santo me diz: você vai voltar a sentir aquilo que você sentia no início da sua fé. Você vai voltar a sentir a presença. Você vai voltar a chorar. Você vai voltar a celebrar. Não será mecânico. Eu vou confiar, porque eu entreguei o meu amanhã nas tuas mãos.